Fala, gurizada, tudo certo? Oscar aqui do canal Grenal dos Primos. Eu sou o Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom. A gente abriu esse canal aqui para tratar dos pós-jogos aí de Grêmio e de Inter, mas também quando houver aí alguma situação excepcional, mais atípica, como a final de Champions, como uma Copa do Mundo, ou como vem agora aí o Mundial o Super Mundial aí dos clubes, né? A gente também pretende fazer alguns conteúdos aí dos jogos mais interessantes, principalmente dos brasileiros aí, né? Palmeiras, Botafogo, Fluminense, acho que tá também. Mas hoje a gente teve aí, né, uma final surpreendente, eu diria, não surpreendente o resultado, porque, quer dizer, o 5-0 é forte, mas assim, a vitória poderia vir para qualquer um dos lados, né? Mas o que me surpreendeu foi a postura da Inter de Milão, assim, eu achei que foi um jogo bem abaixo deles, do que eles já vinham praticando aí nas próprias eliminatórias aí, né? Na fase eliminatória da competição, até um time julgado como frio, né? Um time que sabia sofrer, que às vezes levava um revés, um placar difícil, mas conseguia reverter. E hoje isso não se confirmou. A gente já vai tratar melhor disso. O que tu achou desse placar aí, Didon? Cara, achei um jogo bem, assim, ó, uma final meio sem graça, né? Porque o jogo se decidiu muito rápido. Até quando deu 1-0 ali, ainda teve algumas chances, mas aí quando deu 2-0 deu a impressão assim que a Inter literalmente entregou, né? Aí isso ainda no primeiro tempo, aí tava terminando o primeiro tempo, também parecia que eles estavam implorando pelo intervalo, um time bem desorganizado e também sem alma, sem a raça que a gente viu nas fases anteriores, né? Que foi o que tanto que eu não consegui ver o jogo na TV, eu tava vendo num telão, tinha umas 100 pessoas num evento que eu tava, então eu não consegui prestar muita atenção, mas eu assisti o jogo inteiro, né? E até tava com um amigo meu, o Wagner, que é inscrito aí do canal, um abraço aí, Wagner. Um abraço aí, Ele, vai. abraço, a gente tava fazendo uma aposta, assim, ele falou, cara, se a Inter ganhar, a gente apostou um almoço, né? Eu apostei na Inter e ele apostou no PSG. Aí conversando, ele falou, cara, eu também tô torcendo, porque eu tava torcendo pra Inter, né? Uh, e, Uhum. aí ele falou assim, eu também queria que a Inter ganhasse, mas o timezinho deles, né, não tem bola para bater com os caras do PSG. Que parando para pensar até essa semana, eu estava vendo em algum lugar um comentário que seria muito engraçado, né, o PSG ser campeão, justamente agora que não tem, vamos dizer, o elenco para isso, né, quando tinha o Messi, o Cavani, o Mbappé, enfim, a turma toda lá, que juntaram o Neymar, é, e não conseguiram. Bateram na trave algumas vezes e não conseguiram, mas daí eu fiquei pensando, pô, mas o time do PSG é muito bom, né? Se eu analisar os jogador por jogador, só tem um jogador bom. Então, inclusive o Donnarumma, que é o goleiro, para mim o melhor goleiro em atividade, assim, o cara é um monstro né, no gol. E eu fiquei pensando, para fazer um gol no Donnarumma, o Lautaro vai ter que suar um pouquinho, né? E acabou que não teve nem chance, nem foi uma coisa assim meio deprimente, assim, eles implorando pro final do primeiro tempo. Aí virou o segundo tempo, já tomaram o terceiro, aí já acabou, assim. Mas realmente, uma Inter muito abaixo do que a gente viu antes, né? Viu nos jogos anteriores aí da Champions. Assim, eu tava torcendo pra Inter também, mas não tenho nada contra o PSG também, entendeu? É mais por uma questão de escolha mesmo. Mas assim, o que aconteceu no jogo, propriamente dito, na minha opinião, é aquela situação de final, né? Final, normalmente, os times, aqueles 10 ou 15 primeiros minutos, os times ficam se estudando, sem se arriscar tanto assim pro ataque, dando uma especulada aqui, uma especulada ali, e quem entrar no jogo primeiro, tanto estrategicamente, taticamente, quanto animicamente, vai se dar bem no jogo. E para mim, logicamente, o PSG conseguiu entrar muito cedo no jogo. Eles começaram o jogo, vamos ver o que a Inter vai fazer, né? Vamos ver se a Inter vai se arriscar mais, como é que eles vão estar postados. Aí eles perceberam que os caras também estavam muito especulativos, muito defensivos, começaram a subir as linhas, a Inter aceitou, né? Aí a Inter começou a jogar que nem os times do Diniz, querendo sair tocando bola ali dentro da pequena área, né? Fazendo faltinha boba. Teve uma faltinha, cara, que foi nos primeiros minutos de jogo que o cara empurrou
o cara para fora do campo ali, não sei se tu vai lembrar, logo nos primeiros 10 minutos. Cara, eu pensei, cara, isso aqui é lance de gol, como é que o cara me faz um troço desse? De graça, empurrar o cara para fora do campo, entendeu? E ali, tanto que deu acho que uma jogada de falta ali que poderia ter já originado o gol. Mas a partir daquilo ali, a Inter foi tentando sair com a bola no pé, assim, desde do campo defensivo, desde com o goleiro ali se arriscando muito. E onde que o PSG disse, meu amigo, aqui agora vocês vão ver, vocês acham que vão sair assim? Não, daqui a pouco nós vamos roubar a bola aqui, já começar a meter 2, 3 jogadas, jogar o nosso futebol aqui, que a gente vai estar com muito mais confiança do que vocês estão demonstrando aí. E para mim, assim, foi isso que aconteceu. Daí abriu o 2-0 ali, em 25 minutos de jogo estava 2-0, então assim, dali para frente foi só desespero mesmo, que nem tu colocou assim, era 30 minutos de jogo, os caras estavam torcendo realmente para ir para o intervalo para ver se conseguia acertar alguma coisa no time, né? Mas voltou igual ou pior, na verdade. Acho que até pior, igual ou pior, não teve nenhum esboço de reação, sabe? Nem anímica, nem tática, nem... Eu falei que foi um jogo, assim, bem sem graça, porque em nenhum momento a gente imaginou, assim, vendo o jogo, que a Inter pudesse minimamente empatar o jogo, nem quando estava 1-0 até tudo bem, mas a partir do segundo ali o time morreu. E assim, querendo ou não, mesmo quando o time está perdendo de 2 ou 3 ou 4, enfim, né, ser um time com raça que a gente viu nas outras nas outras fases. Nas fases anteriores, né? Eles não chegaram nem perto disso, assim, parece, pelo amor de Deus, termina logo. Eles não estavam... daí, claro, a gente não tem como saber o que exatamente aconteceu, se estavam muito nervosos, ou se faltou concentração, alguma coisa assim, isso agora não tem como saber, assim, mas alguma coisa grande realmente aconteceu para esse time literalmente desligar, né? E assim, quem estava pressionado era o PSG, né? Por mais uma vez chegar aí numa fase final e não ter condições de às vezes, ganhar efetivamente o campeonato. Eu não sei quantas Champions a Inter tem, mas é um time bem mais tradicional, assim, e me parece que eles eram os que estavam aquados, assim, para a partida. E, cara, né, o PSG ganhou, é aquela coisa de sempre, né? É uma somatória de fatores, né? Uma construção, assim. Tu tem um técnico que, para mim, é bem mais capacitado do que o técnico que o PSG tinha na época das estrelas lá, dos Galácticos, e ele é um cara que, além de entender mais de futebol, ele lida melhor, ele maneja melhor o grupo, então, assim, nas entrevistas coletivas ele diz, cara, eu quero gente com fome para jogar, entendeu? Eu quero jogadores aqui com ambição, de realmente chegar numa final e conseguir desempenhar um bom futebol com vontade para conquistar, né? E foi isso que o elenco mostrou, além das valências técnicas e táticas ali do time. Foi uma demonstração de uma condução de grupo, uma boa condução de grupo de parte do treinador ali. Aí tem a história pessoal dele com a filha também, né? Que foi bem emocionante ali, que a filha dele faleceu, né? E aí ele fez uma homenagem a ela ali na comemoração, tava todo mundo esperando por isso. Mas, cara, assim, o que chocou realmente foi o placar, né? Foi o mais, assim, significativo da partida. Poderia dar o resultado para qualquer um dos clubes, antes da partida a análise era essa, mas para mim a postura, o que definiu o confronto foi a postura da Inter, né? A falta de combatividade da Inter nesse confronto, que acarretou no PSG ter muito mais confiança para o jogo e praticar o que eles tinham treinado ali, sabe? Sim, só para trazer informação, então, tô vendo aqui, a Inter foi campeão da Champions 64, 65 e 2010, que inclusive foi o ano que o Inter foi pro Mundial, perdeu pro Mazembe, né? E aí verdade. Depois a Inter ganhou, fez 3-0 no Mazembe. E até por curiosidade, para não sair por baixo aqui, né, já que a gente tocou no assunto, o Inter foi campeão aqueles torneios que de vez em quando saía, tinha Copa Audi, o Inter foi campeão da Suruga Bank, um campeonato que foi realizado lá no Oriente Médio, em que o Inter ganhou de 2-1 da Inter de Milão, com gol de bicicleta do Nilmar, cara. Meu, aquele time do Inter era um cano.
Esse Suruga era um banco lá do Japão, eu acho, sei lá do que. Aí na época tinha esses campeonatos é, festivos, assim, enfim, Sim, amistosos, eu e o lembro Inter depois, conquistou. depois eu acho que nunca mais teve isso aí, né? Não, não teve. Não teve realmente. Teve aquela Copa Audi, mas o Inter não perdeu, mas não ganhou. Porque o Inter empatou 2 jogos, se eu não me engano, né? E aí o Inter passou nos pênaltis, eu acho que foi do Milan, e o outro, ou do Barcelona, e perdeu pro Milan, alguma coisa assim. Acho que foi É, dois e a que é dois nos 2 jogos. só voltando ali pra Champions, Uhum. bah, eu acho que nos últimos 15 finais eu vi todas. E esse jogo realmente foi o mais sem graça, assim. Claro que eu tava com mais gente, ele não consegui ver bem Ah, mas certinho, né? teve vários jogos sem graça já, cara. Meu, Mas teve sem aquela graça no final. sentido, assim, de tipo assim, ó, bom, tá, sei lá, estão jogando ali, sabe, que nem dá vontade de olhar, sabe? Foi mais ou menos assim, que claro, também tava torcendo um pouco pra Inter, vi ele, deixa Eu esse não jogo sei se aí. não foi aquela final do Tottenham lá, que foi um joguinho bem meia boca. Não teve uma Não, mas final? daí quando eu joguei meia boca, pelo menos o placar tá encostado ali, tem uma emoção a mais, né? Mas depois os 3-0 ali tá, já era. É. Mas bom pro PSG, né, cara? Que aí finalmente, depois de tanto bater na trave aí, sobe de prateleira, né? O PSG agora ele é um campeão da Europa, né? Então o PSG agora, se ele já entrava forte antes pelo investimento, pela própria torcida, que querendo ou não lá na França é forte, agora entra com tradição, com peso de camisa realmente para as próximas edições da competição aí, para os super mundiais que tiverem. O PSG agora muda de patamar, né? Efetivamente, né? Mas, cara, eu acho que do jogo não tem, pelo menos da minha parte, não tem mais muito o que comentar. É isso aí. Foi um jogo, assim, unânime, né? 5-0 não foi bem traduzido, né, no jogo. Pois Não é. foi aquela coisa que a Inter teve algumas chances, né? Até teve, acho que uma. Teve até um lance lá que eu vi, que foi até que só que eu até fiquei olhando o replay, deu só um replay, que a bola, que o cara cabeceou e aí bateu em dois braços, duas mãos. E aí ele deu como se fosse tiro de meta, né? Como se fosse favorável Uhum. ao PSG. Mas eu achei que bateu primeiro na mão do, acho que foi o Marquinhos, era o zagueiro Marquinhos. Mas Mas eu daí tô não deu tentando um assim. replay e depois não deu mais nada e também não reclamaram, daí tá, beleza, né? Se Tentando eles não puxar pela reclamaram, quem sou memória eu, né? aqui, não vem nada, cara, assim, É. que eles tenham feito, sabe? Não. Não, nada. Teve um lance bonito do PSG, que foi uma cobrança de escanteio, alta e forte. Eu nunca tinha visto aquilo. O cara cabeceou rente ao ângulo ali. Eu acho que foi no segundo tempo. Tu lembra desse lance? Sim, Meu, sim, nunca tinha visto um escanteio alto e forte. A bola veio rápida, cara. Tanto que ele sim. cabeceou assim e foi com força a cabeceada dele, tá ligado? Mas, meu, pensa no. Aquilo ali é um escanteio bem cobrado, cara. Tá louco. Aquilo ali é uma Se bola parada o, bem se cobrada, o né? Inter for campeão da Libertadores, ele vai penar pra ganhar do PSG. Daí aquele Mundial do fim do ano lá, né? Vai ter. O Super Mundial Volta. agora. Eu acho que vai ter Mundial normal, né? Acho que vai ter ainda. Eu acho que vai ter ainda. Aquilo de lá. Mas então, gurizada, é isso daí. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Deixa o like, faça um comentário aí. Digam algum de vocês aí se alguém apostou num 5-0 do PSG aí, coloca aí. Igual o rapaz lá que sonhou com 7-1 da, da Alemanha contra o Brasil, que tu viu essa, né? O cara tinha, acho que se eu não me engano, ele tinha postado no Twitter na época, e que tinha sonhado que deu 7-1. Imagina se o cara posta um troço desse nas épocas de bet Sim. hoje aí. E também teve o mais recente lá, o sonho do pai do goleiro do Maracanã, né? Que disse que queria pegar o cavadinho do Alan Patrick. Que o Alan Patrick ia bater de cavadinha. É isso aí. Ai, ai. Mas beleza, gurizada. Deixa o comentário aí, deixa o curtir, compartilha e até uma próxima. E até amanhã a gente tem os pós-jogos aí de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro. Um abraço, abraço de Dom. Feito, gurizada. Valeu, Oscar. Até amanhã. É nóis. Falou.